do ouro, da prata, Ele age quando Ele quer. E Ele vai operar na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja, aleluia. Amada igreja, falar de Jesus Cristo sobe um fogo na nossa alma e uma alegria no coração que é radiante. Eu oro a Deus que todos possam ter a oportunidade de conhecer o nosso Salvador. E quantas almas estão perecendo, mas o Senhor vai usar a tua vida, vai usar a tua vida para você levar essa palavra de salvação em nome de Jesus. Minha amada igreja, igreja do Senhor Jesus, nesta noite nós temos aqui conosco a vida do missionário Marcos, a qual vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu já o convido para que ele possa estar tomando o seu lugar de honra e convido o apóstolo Antônio, que vai estar orando e intercedendo pelo servo do Senhor.
Diz o Senhor: tenho eu repreendido toda inveja, todo onigrante, porque o homem diz: essa obra vai parar, essa obra não vai continuar. Mas diz o Senhor: o dono da obra se levanta aqui a acabar. O dono da obra sou eu, o dono das portas sou eu, diz o Senhor, o dono desse rebanho sou eu. E diz o Senhor: permaneça na posição a qual eu te coloquei, na posição a qual eu vos ordeno, e não corre daquilo que eu tenho contigo, não corre da unção e da autoridade que eu coloquei sobre a tua vida, que cai debaixo da minha paz e da minha graça. E assim manda te dizer o Senhor. Quando podem aplaudir a Deus. Olhamos na Bíblia o que é cabeça, nós vamos entender que Cristo é o cabeça da assim manda dizer o Senhor: não é só obra missionária, o que ele tem é pastoreador. E é aquilo que hoje ele entrega. Você já sabe qual é o seu chamado, você já sabe qual é o teu chamado. Isso é de tuas mãos, assim diz o Senhor. Amém. Estende as mãos, o quadro já está nas mãos do Senhor. Nós vamos só confirmar e entender e saber que tudo é feito debaixo de oração. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, porque mais uma vez o Senhor nos concede a honra de podermos estar debaixo da sua onipotente mão para fazer culto de adoração, culto racional ao teu nome. Estamos aqui para receber a palavra de Deus, a palavra que não cai por terra, mas que faz aquilo que te apraz. A tua igreja adornada está na posição de soldado militante para a peleja. Por isso, Pai, reveste essa igreja, que os soldados possam tomar conta da espada, do capacete, que nessa noite o revestimento espiritual começa a manifestar pelo poder dessa palavra sobre a tua igreja. Enquanto o teu filho pega, visita a tua casa, visita o teu lar, visita o teu projeto, visita para os teus sonhos, realizando debaixo da sua onipotente mão. Assim oramos em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor sobre toda a terra. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Eu quero cumprimentar a noiva eleita de Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem tem essa paz que vem de Jesus pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí eu quero perguntar: Ele é digno de toda honra,
Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Eu já quero externar toda a minha gratidão a Deus pela vida do missionário Flávio. Que a mão favorável do Eterno seja sobre a vida do Senhor varão. E que por onde quer que o Senhor passar, que o Senhor continue sendo essa bênção na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Quero aqui glorificar a Deus pela vida do meu apóstolo Antônio. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida do Senhor Jordano. E que por onde quer que o Senhor for passar, que o Senhor continue sendo essa bênção e essa tocha na mão do valente. Em nome de Jesus. É muito bom poder rever meu pastor Ezequiel. É uma honra poder rever o Senhor uma vez mais. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor poderosamente, em nome de Jesus. Antes de nós fazermos menção à palavra do Senhor, quero me apresentar rapidamente. Prazer, sou o missionário Marcos, congrego na igreja pentecostal Deus Conosco de Olaria. E os meus pastores presidentes são o pastor Rafael e pastora Maria Cintia, abraçados por eles em nome de Jesus. Amém. Quantos estão com fome e com sede da palavra de Deus nessa noite? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abrimos ela comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Senhor Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 43, para nós fazermos menção à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 8, versículo 43, em nome de Jesus. Quando todos encontrarem, todos digam amém. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E todos fazemos menção da leitura. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastará com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando um pouco de trás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo lhe estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e o que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarará. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e vai em paz. Enche essa casa de adoração e pode sentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Isso, a ele nessa noite, exalte e tribude ao nome do Eterno nessa noite, em nome de Jesus. Foi do Cordeiro, redobre a vossa atenção por gentileza. A Bíblia agora Sagrada vai dizer, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o seu Dr. Lucas, no seu capítulo 8, o pastor Ezequiel, no seu versículo 43. A Bíblia agora Sagrada vai nos mencionar que uma mulher, que toda a Bíblia Sagrada agora não vai relatar o nome dessa mulher, mas a Bíblia Sagrada agora vai relatar que essa mulher havia padecendo com uma hemorragia que já havia 12 anos. E essa mulher agora, eu conjecturando o meio de pregador, essa mulher agora no estado de decadência, no estado de desespero, no estado de luta, e essa mulher agora começa a gastar com os médicos tudo quanto ela tinha. Se você for pegar a Bíblia Sagrada, se você for ler no livro de Levíticos, no seu capítulo 15, e no seu verso 19 em diante, a Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Antônio, que na lei de Levítico, uma mulher que era impura naquela época e naquela sociedade, ela tinha que ser isolada no período de 7 dias. Porque uma mulher impura, missionário Flávio, que ficasse no meio daquela sociedade, a sociedade também ficava impura. Se a mulher chegasse dentro do ambiente e sentasse em qualquer ambiente, ficaria impuro. Se o homem tivesse uma relação com aquela mulher, o homem também ficava impuro,
no período de 7 dias. E o Senhor, quando Ele me revelou essa palavra, eu estudei essa palavra, eu entendo que 12 anos, essa mulher ficou 4.380 dias sofrendo de uma doença que para os médicos já não tinha solução. Mas eu começo a aprender dentro da palavra que aquilo que o médico ele não faz por mim, para a sua vida, quem faz na minha e na sua vida é Deus. Tem alguém que está com a mão levantada, eu vou pegar nessa noite. O Senhor está dizendo para alguém que tem mão para levantar e colocar para a glória. E Ele é o Deus que ainda cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele ainda é o Deus que faz. E a Bíblia agora sagrada vai dizer que aquela mulher, e Lucas vai afirmar que aquela mulher, ela gastando tudo com os médicos, e aquela mulher do apóstolo não tem resultado nenhum. E a Bíblia agora sagrada vai dizer que aquela mulher agora, ela vai ao encontro de Jesus. E quando agora ela vai ao encontro de Jesus, ela encontra uma multidão. Uma multidão é essa agora de milhares de pessoas, missionário Flávio. E aquela multidão estava apertando e oprimindo o mestre. E Pedro, ele vai argumentar: mestre, pera lá. A multidão te aperta e te oprimes, e o Senhor pergunta quem te tocou. A diferença na minha e na sua vida é: todas as vezes que estamos na presença de Jesus, se você apertar, nada vai acontecer. Se você querer oprimir e pensar que alguma coisa no seu tempo, nada vai acontecer. Mas se você vier para tocar nele diferente do milagre, vai acontecer. Eu vou de novo para você, manda glória para ele. O céu está dizendo para alguém nessa noite: o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ainda cura. O Deus que nós servimos, pastor Marlene, ele é um Deus que ainda liberta. O Deus que ainda nós servimos é um Deus que ainda transforma. Aleluia. E eu entendo agora aquela multidão toda moçada, missionário, mestre, a multidão te aperta e te oprimes, e o Senhor pergunta quem te tocou. E Pedro argumentando, porque eles nunca viram algo parecido. Mas o que me chama a atenção, dentro do texto sagrado agora, nós acabamos de fazer lição, que quando aquela multidão vem por cima, aquela mulher vem por detrás. Aleluia. E o céu está dizendo para alguém que é o seu milagre, toca nele, aleluia, toca nele diferente. Se fosse eu no seu lugar, para pegar isso aqui. O céu está dizendo para alguém, está querendo uma libertação, precisa tocar nele. Está querendo que ele te transforma, que ele te renova, que ele te fortalece. Toca nele diferente. Eu estou sentindo a presença do meu amor. Eu estou sentindo a graça do meu. Você está dizendo para alguém nessa noite: eu não sei da maneira que você entrou nesse lugar, mas se você veio buscar cura, cura você vai receber. Se você veio buscar libertação, libertação você vai receber. A Bíblia Sagrada agora vai dizer que quando aquela mulher parte da mãe uma fé dela, e ela vai dizer, missionário Flávio: se não eu somente tocar, eu vou ser curado. E sabe o que acontece na nossa geração? É que nós não tocamos nele mais como nós tocávamos antes. Eu vou falar, Jesus. O problema da nossa geração
ela veio na casa dele e já perdeu a sensibilidade de quem é ele. Vou falar, Jesus. Nós estamos numa geração que até prega, mas já perdeu a sensibilidade de quem cura. Eu vou falar. Que até louva, mas já perdeu a sensibilidade de quem liberta. Até entrega, mas já perdeu a sensibilidade de quem transforma. E o céu está dizendo para alguém nessa noite: como que tem sido o seu nível de sensibilidade com ele? Como que tem sido, varão, o nosso nível de sensibilidade para tocar nele diferente? Nós estamos na geração apóstolo Antônio, que até prega, mas está pregando doente, que até louva, mas está louvando doente. E muitas das vezes a nossa doença não é física, a nossa doença é do Espírito. E o céu está dizendo para alguém que doença do Espírito, quem cura é ele. Aleluia! Doenças do Espírito, quem liberta é ele. Doenças do Espírito, quem transforma é ele. E o céu está dizendo para alguém nessa noite: você veio apertar, você veio oprimir, ou você veio tocar nele diferente? Porque Pedro vai afirmar que quando ele vai argumentar, mestre, a multidão te aperta e te oprime, o Senhor pergunta quem te tocou. Porque quando Pedro, missionário forte, vai argumentar, eu começo a conjecturar que ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. E o mestre vai dizer: como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é fiel. Alguém me tocou porque bem conheci que de mim sai virtude. E o céu está dizendo para alguém nessa noite: o mesmo Deus que curou a vida daquela mulher é o mesmo Deus que se faz presente, aleluia, aqui. O mesmo Deus que entrou na vida daquela mulher é o mesmo Deus que vai entrar em vida de pessoas neste lugar. Porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus da própria virtude. E eu lembro agora de uma sexta-feira, a minha avó com 3 cânceres chegou dentro de um hospital e os médicos falaram para ela: senhora, tu tem apenas 10 dias de vida. E ela chorando, preocupada: Deus, eu vou morrer, porque os médicos falaram para mim que eu tenho 10 dias de vida. Eu cheguei para ela, eu relatei a ela e falei: vó, preste bem atenção. O médico pode falar que você vai morrer, mas a última palavra ainda vem de aleluia, vem de Deus. E eu falei para ela: se você quer agora, eu vou orar pela tua vida. E os médicos terão o que o Senhor, ele irá fazer sobre a tua vida. No período de 15 dias, ela dormiu pela madrugada, acordou pela manhã quando ela veio relatado. E ela agora voltou aos médicos de novo, o missionário Flávio. E quando ela voltou aos médicos, ela apresentou os novos exames. E toda a equipe médica saiu lá fora e falou assim: senhora, peraí, a senhora não era aquela senhora que veio com 3 cânceres aqui? E nós todos aqui, o especialista, olhando os seus exames e a senhora não tem absolutamente nada. Deus! Você não entendeu o que eu vou dizer para você, Senhor? O natural é você andar e cair e limpar o joelho e sair andando. O natural é você andar no apóstolo Antônio, bater o cotovelo, machucar e limpar e sair andando. Agora o sobrenatural é alguém chegar com câncer na casa dele e sair daqui curar. Aleluia!
de Lucas, Evangelho de João, você vai ver no apóstolo Antônio que aonde que Jesus estava, alguma coisa acontecia. E alguma coisa acontecia é porque ele era o dono do milagre. Aleluia. E o céu está dizendo para alguém nessa noite: ô jovem, o céu está dizendo para ti nessa noite: ele é Deus que te livra de toda morte, diz o Senhor. Quando eu olhava para ti naquela tribuna, era como se eu pudesse escutar barulhos de tiros no meu ouvido direito. E o Senhor me dizia: fale para ele que ele está guardando a tua vida do tiro hoje. Porque diz o Senhor, filho, tem dias que tu está sorrindo por fora, mas tu está machucado por dentro. Tem dias que tu fala: Deus está difícil, Deus está complicado, Deus, eu não aguento mais. Mas me faz saber o Senhor que tem lugares que tu passa, que diz o Senhor para ti: tome cuidado, porque é como se eu pudesse ver dois homens querendo atirar sobre as tuas costas. E era como se eu pudesse ver você passando numa BR e tendo uma perda total. E diz o Senhor: eu te trouxe na noite desse dia para te dizer que o teu nome tem sido livramento na terra. Quando o Senhor vai levantar a boca para a glória, o teu nome tem sido livramento na terra. E debaixo da minha casa da minha graça e as palmas que louvam o nome do Senhor. Pode aplaudir para ele, pode aplaudir a ele nessa noite. Aleluia. Eu estou escutando aleluia. Eu estou escutando Deus quebrando material. Eu vou falar. Eu estou escutando Deus quebrando cadeias nessa noite aqui. Eu estou vendo Deus quebrando correntes nessa noite. Vou falar, Jesus. Ele está quebrando obras de macumbarias aqui nessa noite. Pastor Ezequiel, coloca sobre os seus pés. Vou falar, Jesus. Olha para mim, meu pastor, porque o Senhor está mandando te dizer. Quando eu olhava para o Senhor me dizia: fale para ele que Satanás tem tentado colocar frieza espiritual sobre a tua vida. Eu vou falar. E quando eu olhava para ti, meu pastor, o Senhor me dizia: fale para ele que quem é escolhido não sai da minha presença. Porque eu via como Satanás tentava colocar uma frieza na tua vida, homem. E Satanás disse: eu vou colocar ele lá, eu vou amarrar ele lá e eu vou aprisionar ele lá. Mas manda te dizer o Senhor: eu vou falar que quem é da presença não sai da presença. E ele está dizendo para ti: ele não te troca, ele não te vende, ele não te negocia. O teu casamento é meu, a tua casa é minha, o teu ministério é meu, diz o Senhor. Diz o Senhor: alimenta mais da minha palavra, come mais da minha palavra, desmiuça mais da minha palavra. Eu tenho agradado de ti, filho meu. Eu, Senhor, eu tenho agradado de ti, diz o Senhor. O diabo, ele tem tentado te parar, mas diz o Senhor: maior sou eu que te escolhi nessa terra. Está passando pela tempestade, prega. Está gemendo, prega. Está doendo, prega. Está no vale, prega. Ai de ti, se tu morrer daquilo que eu tenho contigo. Eu vou te ferir, mas te ferir
certo homem qualquer, tu és meu. Diz o Senhor: ficai na posição a qual eu vos ordeno, a qual eu vos mando. Olhem os teus pastores, olhem o teu altar, olhem o teu ministério. Olhem, diz o Senhor. Fique debaixo da minha paz e da minha graça. E assim na hora de dizer o Senhor: quantos podem aplaudir? Se for para Ele, pode ser melhor. E o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: tem pessoas que estão precisando voltar a ter sensibilidade com Ele novamente. Porque o Senhor está dizendo para alguém: volte a orar como você orava. Volte a jejuar como você jejuava. Eu vou falar, Jesus. Volte a ter intimidade e relacionamento como você tinha. Porque hoje nós estamos numa geração que podemos estar até na presença, mas já não acredita que Deus vai cura, que liberta, que transforma e que restaura. Nós estamos, apóstolo, agora até na presença, mas quando é para nós tocar nele, nós não tocamos nele mais. E Deus está dizendo para alguém: eu não sei quanto tempo que você está passando por essa prova e por essa doença, só que o Jesus da cura se faz presente. O Jesus que liberta, que transforma, que restaura, ele se faz presente aqui. E o Senhor está dizendo para alguém: o mesmo Deus que entrou na vida daquela mulher é o mesmo que vai entrar na sua casa. Alguém está com a levantada agora de novo. Ele vai entrar na sua família, ele vai entrar na sua vida, e ele vai entrar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, nesse mesmo texto, agora nós acabamos de fazer menção da leitura, que quando aquela mulher tocou nele, imediatamente ela foi curada da hemorragia a qual ela tinha. Sabe por quê? É porque aonde que Jesus está, o capeta ele é obrigado a bater em retirada, querido. Aonde que Jesus está, varão, Satanás ele é obrigado a bater em retirada. E eu ainda, meu apóstolo Antônio, eu acredito ainda no poder da oração. Eu vou falar, eu ainda acredito que quando o crente ora, Jesus ele cura, aleluia. Eu acredito que quando o crente tem relacionamento, Jesus entra. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: volte a orar como você orava. Volte a jejuar, a subir pelos montes, a acordar pelas madrugadas, como você fazia. Hoje nós estamos uma geração que já está acomodado demais. Que quando Jesus ele faz, ele agradece. E a pergunta é: aí nós somos acostumados a dizer, se Jesus ele fizer é Deus, e se ele não fizer ele vai continuar sendo Deus. A pergunta é: e se ele não fizer sobre essa vida, você vai continuar adorando ele ainda? Eu vou falar. Apóstolo Antônio, o problema é que adorar Jesus quando ele faz é fácil. E se ele não fizer, você vai questionar ou você vai adorar? E se ele não fizer naquele dia, missionário Flávio, será que você vai questionar ou será que você vai adorar? Tocar nele quando a despesa está cheia, querido. Eu quero ver você ter sensibilidade quando a despesa estiver vazia. Ter sensibilidade para você rodar, sapatear, relampear. Entregar é fácil. Sabe aonde que a sensibilidade se revela? É quando você está no meio de uma prova que não tem ninguém, só tem você e ele. Adorar a Jesus no tempo de cura é fácil.
aquilo que ele faz, mas principalmente por aquilo que ele é. E quem que ele tem sido para mim e para você? Quem que ele tem sido? Ô moça, coloca sobre os seus pés. Você do lado desse jovem aí. Você mesmo. Ela aqui. Isso, levanta a sua mão direita. Porque quando eu te olhava, era como se eu pudesse ver o nome ansiedade. E o Senhor ele me dizia, fale para ela. Deu uma obreira para abraçar essa moça. Quem tem mão para levantar a boca para a glória? Vou falar. A ansiedade tem tentado te matar, filha. E quando eu olhava para ti, era como se eu pudesse ver a tua mãe gritando por socorro. E o Senhor mandava te dizer, fale para ela que eu sou o Senhor que entro na ansiedade. Eu sou o Senhor que entro na depressão. Eu sou o Senhor que entro na angústia. E diz o Senhor, se pensaram que tu ia morrer, tu não vai morrer, filha, diz o Senhor. Porque diz o Senhor, vai para ela, que ele vai entrar dentro do teu coração hoje. Ó Deus, toque nela, Jesus. Toque nela, Jesus. Toca nela, Jesus. Vai, toca Deus o alto da cabeça, a planta dos pés. Diabo que tentou amarrar a vida dela, solta que eu já te vi. Solta que eu já te vi. Ao Senhor eu peço, a você eu te dou uma ordem. Você que tem tentado acabar com a alma dela, com a vida dela, eu estou te dando a ordem. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo mal, que toda praga, que toda perturbação, em nome de Jesus, saia e garante a ela a vitória. E as palmas que não me celebram ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor está dizendo para alguém nessa noite. Ele vai curar a vida de pessoas aqui nessa noite. Ah, querido.